Graça e paz, queridos, mais um estudo, sobre Colossenses. Hoje nós vamos falar do capítulo 3 e vamos do versículo 5 até o 11. Se você tem acompanhado nossos estudos, tem percebido que nós temos pego perícopes pequenas, textos pequenos, e temos comentado para que assim, dessa forma, possamos comentar todo o livro de Colossenses. E hoje é do capítulo 3, versículo 5 ao 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Essa palavra de hoje, nós vamos dar o título Fora com o Velho, ou Fora com a Velha Vida. Porque aqui começa dizendo, se nós ressuscitamos com Cristo, nós precisamos, diz agora o versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí então Paulo coloca aqui algumas coisas que fazem parte da natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Nós somos salvos realmente pela graça, mas a partir do momento que a graça de Deus trabalha em nós, algumas coisas nós precisaremos fazer, e uma delas é nós permitirmos que haja um trabalhar da graça de Deus. Através da graça de Deus, nós vamos fazer aquilo que for bom. Podemos dizer que através da graça nós podemos fazer boas obras. Há um texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, que Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Através da graça de Deus, nós vamos sendo restaurados na nossa personalidade, no nosso caráter. E aí Paulo diz assim: e a sua graça para comigo não foi inútil. Há um trabalhar da graça que tornou Paulo uma pessoa útil, tirou ele talvez do marasmo da sua vida, mas aí ele continua e diz assim: antes trabalhei mais do que todos eles. Essa expressão eles, ele está se referindo aos demais apóstolos. Então Paulo diz assim: eu trabalhei mais do que todos eles. Mas aí então, perceba como a graça de Deus tem trabalhado na sua vida, na sua personalidade, no seu caráter. Paulo diz: todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Então, nesse texto de 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim que, olha, a graça de Deus me possibilita trabalhar para Deus. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre graça de Deus como se fosse um estado ela ficaria talvez num estado de latência, talvez num estado de dormência e desfrutando da graça de Deus. Não, a graça de Deus nos coloca em ação. A graça de Deus nos coloca realmente em movimento. Então, por que Paulo pregou aos gentios? Pela graça de Deus que trabalhava no seu coração. Como que Paulo suportou as prisões? Porque a graça trabalhava em sua vida. Como Paulo enfrentou os naufrágios da vida? Porque a graça trabalhava na sua vida. Como Paulo enfrentou as chicotadas? Porque
porque a graça trabalhava em sua vida. E até quando ele mesmo nos diz ali em Atos que chegou um momento que até ele temeu pela sua morte, mas ele conseguiu superar, por quê? Porque a graça de Deus trabalhava na sua vida. Então, a graça de Deus que vive em nós e está em nós e permanece em nós, tem que fazer com que venhamos a eliminar aquilo realmente que está errado. Veja no versículo 7, diz: ora, nestas mesmas coisas andastes. Perceba que é algo que deve ficar no passado. Vós também, no outro tempo, agora é diferente, no presente momento é diferente, porque você faz parte da ressurreição de Jesus, você vive agora em novidade de vida, quando vivieis nelas. Então perceba, Paulo está dizendo, isso foi antes, agora não, você conhece Jesus, então no outro tempo você andou assim, agora você vai andar de uma outra maneira. Lembra quando comentamos ali na aula passada em Efésios, Paulo diz no capítulo 4, não, agora nós vamos andar de maneira digna, nós vamos andar com integridade, nós vamos andar agora com alegria. Por quê? Porque o Senhor é a nossa vida. Nós também citamos 2 Coríntios 5,17, tenha isso na sua mente, que agora as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu até gostaria de ler com você esse texto de 2 Coríntios, porque algo me chamou a atenção quando eu estava lendo. É interessante, a gente lê a palavra, mas chega um momento assim que algumas coisas saltam aos olhos. Então, me chamou a atenção aqui no capítulo 5, o versículo 17, que muitas vezes nós lemos, e citamos o versículo 17. Então, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí, então, no versículo 18, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Então perceba uma coisa, aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, diz assim, tudo bem, você agora é uma nova criatura, mas no 18 diz, agora você foi reconciliado, mas você agora também tem um ministério de reconciliação. Você pode levar a libertação para outras pessoas, a libertação que há no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Então, a graça de Deus é algo que trabalha em nós e nos faz trabalhar para Deus. Há um trabalhar da graça em nós e há uma, vamos dizer assim, força que a graça nos dá para trabalharmos para o Senhor. Você passa a ter o ministério de reconciliação. Romanos, no capítulo 6, verso 4, Paulo diz: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Há uma identificação da morte de Cristo que passa a ser a nossa morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ou seja, para que da mesma forma que Cristo foi ressuscitado dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. A nossa vida agora tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque nós estamos livres. O passado se tornou passado e ele não pode mais estar nos atrapalhando. Por quê? Porque nós mortificamos os feitos da carne através da obra de Cristo Jesus. Nós lemos isto, quando diz mortificai, ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 13, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Então, para que eu possa deixar a velha vida, para que eu possa deixar, como Paulo diz assim, essa natureza terrena, eu preciso viver agora a nova natureza, a natureza que veio através do poder da ressurreição. Aqui a palavra mortificar as obras da carne, a palavra mortificar, ela tem a ideia assim, privar de poder.
destruir a força. É certo que nós temos uma velha natureza, e essa velha natureza ainda ela está dormente em nós. É por isso que nós precisamos tomar cuidado para que ela não se reacenda. Nós usamos uma expressão muitas vezes de maneira jocosa, não descer da cruz, permaneça na cruz. Então, se você permanece em Cristo, permanece na cruz, você priva essa velha natureza de poder, você tira a força da velha natureza, porque você está agora buscando, pensando e está refletindo nas coisas que são do alto. Porque o pecado é algo que nós precisamos levar a sério. Alguém escreveu que pecado é qualquer ação, perceba isso, qualquer ação ou inação que vá contra o que é esperado pela humanidade, pelo Criador e que prejudique o relacionamento com Deus. Ação ou inação? Porque muitas vezes eu pego por não ter uma ação, por não tomar uma posição. Santo Agostinho diz: qualquer coisa feita, dita ou desejada contra a lei eterna. Esse é o conceito que Agostinho tem sobre o pecado. Qualquer coisa que for feita, dita ou desejada contra os princípios de Deus. Para Tomás de Aquino, é afastar-se de Deus e voltar-se para a criatura. Então, tudo aquilo que nos fizer voltar para este mundo, voltar para essa terra, voltar para a velha natureza, isto é, então, o pecado. Um outro autor, que é Lockyer, ele diz assim: o pecado teve origem na mente de Satanás. Então, por isso Jesus fala assim: se vocês pecam, vocês têm como pai Satanás, e não Deus, porque ele é mentiroso desde o princípio. Então, diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do pecado. Então, perceba, o pecado ele tem como origem a mente do nosso inimigo. Então, nós precisamos, como diz aqui, deixar a velha natureza. Se você agora aceitou Jesus, tem Ele como Senhor e Salvador, Paulo ainda ele vai usar aqui uma expressão no versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. É como Paulo estivesse dizendo, olha, tire esta roupa da velha natureza, tire esta roupa do velho homem, e agora se vista com as vestes da justiça que está em Deus. Eu não posso, na verdade, me deixar levar por aquilo que é mundano, aquilo que é do próprio ser humano, mas eu tenho que buscar as coisas que são do alto. John Owen, um autor do século XVIII, ele tem uma frase que é interessante. Ele diz assim: mate o pecado, ou o pecado te matará. Fazei, pois, morrer a sua velha natureza, senão esta velha natureza vai fazer morrer a bênção, a graça e a força de Deus na sua vida. É preciso nos despojar, é preciso tirarmos a velha roupa, aquela roupagem do mundo que ficou manchada pelo pecado, ficou manchado pelo egoísmo, ficou manchado por tantas coisas. E perceba assim, existem alguns tipos de manchas que não tem produto que tire. E o pecado é isso. Então o Senhor fala assim, eu não quero que você tente alvejar essa velha roupa. Não vamos tentar melhorar a velha natureza. É uma mudança de natureza. Passamos agora a ter a natureza do Senhor. E isso é possível quando, pelo Espírito, fazemos mortificar as obras da carne. O pecado sempre está perto de nós. E é interessante, quando o Senhor fala isso
para Caim, ali no capítulo 4, verso 7 do livro de Gênesis, quando ele diz assim: olha, o seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. E aí então, fazendo um paralelo com 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E numa outra tradução seria assim: olha, eu posso fazer todas as coisas. O que eu pensar ou imaginar eu posso fazer, mas eu não me deixo dominar por estas coisas, porque eu quero realmente fazer a vontade de Deus acima de tudo. Então, você será tentado, você será seduzido para deixar o caminho, deixar a verdade e deixar a vida. Mas, com a presença do Senhor e buscando as coisas que são do alto, você pode fazer com que esta velha natureza seja calada, desativada, para que o poder do Senhor continue manifestando na sua vida. Nós vemos aqui nesse capítulo, nessa perícope aqui, primeiro ele vai falar, né, nos versículos 5, podemos dizer assim, de pecados sexuais. Olha, prostituição, isso, aquilo, tal. Mas no segundo momento ele diz ali para nós, no versículo 8, do pecado das interpessoais, de relacionamentos. E nós podemos dizer assim, aí a questão do sexo é algo que Deus criou para que o ser humano pudesse desfrutar. É algo bom que Deus criou. Os relacionamentos são algo bom também que Deus criou. Mas tudo o que não é regido pelo amor ágape se torna maligno. Então aquilo que era bom, porque Deus fez o sexo, se tornou maligno porque não é regido pelo amor ágape. Os relacionamentos são bons, mas se tornaram relacionamentos destrutivos porque não é regido pelo amor ágape. Então, se o amor de Deus não permear realmente nossas vidas e nos desvestirmos do velho homem e nos revestirmos do novo, é verdadeiramente nós andarmos nesta nova dimensão de vida. Na vida que vence, na vida de Cristo. Nós temos muitos exemplos de homens e mulheres na Bíblia que passaram a andar em novidade de vida. Moisés, ele estava lá no Egito, tentou fazer as coisas por ele mesmo, mas depois ele aprendeu a caminhar com Deus. Abraão saiu da sua terra e aí então Deus foi falando com ele. E eu tenho uma tese para comigo, é que Abraão não nasceu pai da fé. Ele se tornou. Na sua caminhada, no seu dia a dia, mesmo nas suas falhas, quando ele mente dizendo, Sarai é minha irmã, não é a minha esposa, era uma meia-verdade, porque ela era irmã por parte de pai ou de mãe. Mas, na verdade, nós precisamos entender assim, que nós precisamos nos despir do velho homem e nos vestimos do novo. E Abraão foi se revestindo do novo de Deus, até o ponto que ele chegou no momento estar disposto a sacrificar o próprio filho, porque ele passou a entender que Deus era um Deus de ressurreição, Deus era um Deus de eternidade. Será que nós temos nos despojado do velho homem? Temos tirado as vestes da imundícia e nos vestido com o linho fino de Deus? Sabe, uma das coisas, né, que nós precisamos entender, onde Deus não se faz presente, tudo é impuro. Onde Deus não se faz presente, tudo é impuro. Por isso, ele diz aqui, até no versículo 8, ele vai falar, né? Então, olha, deixe de lado, olha, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E aí então ele diz, não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros. Numa das cartas de João
ali na terceira carta, ele vai falar assim: olha, eu não tenho maior alegria do que ver que meus filhos estão andando na verdade. Então, se eu estou andando na verdade, eu não posso mentir. E também diz assim: uma vez que você se despiu do velho homem com os seus feitos, nós não vamos mais andar da maneira que nós andávamos antes. Ele também vai falar aqui, olha, e a avareza que é idolatria. Por que a avareza é idolatria? É porque quando a pessoa quer se apegar, ela segura fortemente, vamos dizer assim, os seus recursos, porque ela crê que toda a sua vida vai depender daquele recurso. E se ela perder os seus recursos, então ela está perdendo a sua vida. Agora, a avareza, vamos dizer assim, que talvez não seria só na questão financeira. Vamos dizer, colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar. Isso seria uma avareza. Tem um autor que até o título do seu livro é Você é aquilo que ama. Será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Será que nós nos amamos e amamos ao nosso próximo? Você é aquilo que ama. O que tem preenchido as nossas vidas? O que tem realmente enchido o nosso coração? Nesses relacionamentos ele fala assim, olha, deixe a ira de fora, cólera, malícia, maledicência, palavras, aqui ele usa uma expressão, né, uma linguagem obscena. Paulo ele usa uma outra expressão no outro texto que são palavras torpes. Essa expressão palavras torpes, ela é assim, poderíamos interpretar da seguinte maneira: cheiro de peixe podre. Quem gosta de pescar, que não é o meu caso, você sabe, o peixe, quando você tira do rio, já tem um certo cheiro, um odor, um cheiro forte. Fazer uma fritura de peixe tem aquele cheiro forte. Agora imagine o cheiro do peixe podre. Então Paulo diz assim, algumas vezes as nossas palavras produzem esse aroma, esse odor. Ou seja, traz repulsa para as pessoas, não atrai pessoas. Por isso o salmista diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Tudo isso aqui atrapalha os relacionamentos. Nós precisamos realmente da graça do Senhor para as nossas vidas. E mais do que isso, por que eu tenho que deixar a questão dos pecados sexuais? Por que eu tenho que deixar os problemas de relacionamento? Paulo, então, é bem enfático no versículo 6, diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, agora somos filhos de Deus. Então, todas essas coisas não condiz com o padrão da nova vida em Cristo Jesus. Por isso eu tenho que deixar o velho de lado. Eu tenho que deixar essas coisas de lado para viver realmente em novidade de vida. No capítulo 8, versículo 29 do livro de Romanos, nós lemos o seguinte: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e no decorrer dos tempos, Ele sabia quem iria, se tornassem semelhante ao seu Filho, de tal modo que seu Filho fosse o primeiro com muitos irmãos. Esse texto de Romanos, ele é muito claro para nós, que fomos chamados desde o princípio para estarmos na presença do Senhor, e a partir do momento que estamos na presença do Senhor, nós temos que nos tornar semelhantes a Jesus. Eu não vou ser igual a Jesus, certo? Ser igual significa eu ter todo o poder que Jesus tem. Eu não tenho, mas eu posso ser parecido com Jesus. Então, quando diz aqui que nós temos que ser semelhantes ao Senhor, é na paridade e não na igualdade. Por isso, eu vou sempre precisar do Senhor.
E então, a partir do momento que eu estou andando com Cristo, eu vou andar em santidade, e isso vai gerar uma harmonia profunda em tudo, né? Nós vamos mudar o modo como nós vemos as coisas, a maneira como nós enxergamos o nosso próximo. A nossa visão é transformada a partir do momento que passamos a reconhecer que estamos na presença do Senhor. Por isso, parece que Paulo aqui muda um pouco de ideia, mas não, diz no versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui então diz, olha, quebrou barreiras religiosas, sociais, raciais, culturais. Por quê? Porque o objetivo de Deus é formar uma igreja, formar um povo santo para adorar o Deus Santo. Que nossas vidas possam se despir de tudo aquilo que antes fazia parte da velha natureza e que agora tudo possa estar realmente centrado em Cristo Jesus. Receba este momento de oração. Senhor, não é fácil nos despirmos do velho homem, mas através da graça do Senhor e através do Espírito Santo podemos fazer mortificar realmente as obras da carne e desta maneira vivermos em novidade de vida. Que isto aconteça, que a Tua palavra se torne uma realidade nas nossas vidas em cada momento. Oramos agradecidos por tudo. Amém.